Olá, vamos conhecer uma opção do Excel que é um tanto burocrática e até meio escondida, mas que tem alguns aspectos bem interessantes. O que é e para que serve? O comando sobre ele serve para te mostrar algumas informações que são específicas do produto Microsoft Excel que você está usando. E para acessá-lo, você vai no menu Arquivo, Conta sobre o Excel. Vamos lá. Eu estou aqui no Excel, eu vou aqui em Arquivo, aqui embaixo eu vou em Conta, e o menu sobre está aqui, ó, sobre o Excel. Possibilidades. Existem 5 coisas que você pode fazer. Primeiro, a visão rápida. A visão rápida, ela aparece ali mesmo antes de você escolher. Ele diz aqui qual é a versão do Excel que você está usando, no caso aqui é 2310, e qual o build, que é esse número aqui. É um número interno de compilação do Excel usado internamente na Microsoft. Mas saber a versão interna e saber o número do build, quando você fizer alguma busca um pouco mais técnica sobre o que o Excel tem, saber esse build é interessante. ID da licença e ID da seção. Entrando no menu sobre, ele abre essa janela e aqui em cima você tem o produto, exatamente o produto que você está usando. No caso aqui é Microsoft Excel para o Microsoft 365 MSO. O ID da licença, esse número gigante aqui, ele é produzido a partir da chave de produto que veio junto com o Excel que você comprou. E é interessante que com isso aqui você pode ativar um Excel. E o ID da seção, que é esse outro número aqui, ele te diz como identificar a seção do Microsoft Excel na lista de processos ativos do Windows. Isso é um assunto bem mais técnico, né? Aviso de terceiros e termos de uso. O aviso de terceiros, que fica aqui nesse link, se você clicar nele, ele vai abrir um arquivo texto muito grande, tem mais de 17.000 linhas aqui, onde a Microsoft explica tintim por tintim todos os códigos de outras pessoas, outras empresas e outras instituições que o Excel está usando. Ou seja, o Excel, ele, apesar de ser feito pela Microsoft, ele tem muito código de terceiros dentro dele. E aqui a Microsoft declara quais são eles, todos eles. E como são 17.000 linhas, você pode ver que tem muito código de terceiro dentro do Excel. E embaixo dele está os termos de uso. O que é esse termos de uso aqui? Isso aqui é o juridiquês, é a versão legal do que você ouve nas propagandas. Então aqui ele explica a parte das assinaturas, tempo de uso, validação, a necessidade de um código de ativação e tudo mais. Agora, a gente pode ir além, né? A gente pode descobrir algumas coisas legais. Eu já falei, né? Ativar uma cópia do Excel mesmo sem ter a chave de produto. Você pode fazer isso ativando o Excel usando esse ID aqui. Digita esse ID e o Excel vai ser ativado. Você pode ler o aviso de terceiros para fazer uma viagem muito interessante sobre todas as pessoas, empresas e instituições envolvidas nesse produto. Vamos abrir aqui, ó, o aviso de terceiros. Você vai se surpreender, por exemplo, que se você procurar pelo termo Google, você vai encontrar. Outra coisa que você pode encontrar aqui muito interessante é, por exemplo, que além dela fazer referências a algumas marcas antigas da própria Microsoft, existe um outro
pedaço de código aqui feito por pessoas, ó. CSV Helper 2.11.0, feito por Josh Close, 2009-2015. jQuery, da jQuery Foundation Corporation, está dentro do Excel. Então, navegar por esse documento, ele te mostra o universo de muitas pessoas, empresas e instituições que permitem fazer o Excel. E aqui no termos de uso, você pode fazer uma outra viagem muito interessante. Olha aqui, vou copiar isso aqui, colocar num bloco de notas e vamos dar uma lida rápida. Aqui ele começa falando sobre as assinaturas, como funciona e tudo mais. Mas olha só que interessante. Restrições e requisitos de licenças adicionais. Military Appreciation é alguma coisa que existe lá nos Estados Unidos, do usuário militar qualificado. Veteranos das Forças Armadas podem ter um uso diferenciado do Excel e do Office, imagino. Funcionários que trabalham em tempo integral ou meio período para instituições das Forças Armadas, viúvas e também canadenses. É interessante ver que o Canadá está intimamente ligado aos Estados Unidos em termos militares, e isso se reflete no contrato de termos de uso do Excel. Então vale a pena dar uma lida para conhecer um pouco da história do Excel e algumas coisas que não são ditas, mas que é interessante saber. Aí você clica aqui em OK, sai do menu e volta para o Excel.